O Fluminense vive um momento de definições na temporada. Definição se vai se classificar para a fase de grupos da Libertadores, de quem vai ser o próximo presidente e da montagem do elenco para 2023. Fiquem comigo até o final deste vídeo que eu conto tudo para vocês. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso canal, seja muito bem-vindo. Este é o Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, sou torcedor do Fluminense e vamos falar aqui sobre as definições do Fluminense para a próxima temporada. Muita coisa para ser resolvida nesses últimos meses de 2022. Antes eu peço para você que não é inscrito ainda, para fazer a sua inscrição, deixar um comentário, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações. E se você já é inscrito, meu muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vamos falar então das definições do Fluminense para a próxima temporada. A gente sabe que o Fluminense tem agora a eleição na segunda quinzena de novembro. O presidente Mário Bittencourt vai tentar a reeleição, ele não sabe ainda se vai sair vencedor dessa eleição. O fato é que, mesmo sem a gente saber quem será o próximo presidente do Fluminense, o clube precisa já começar a se preparar. E por isso, o atual presidente, o Mário Bittencourt, já tem feito planejamentos para 2023 para adiantar isso. Se ele perder a eleição e uma outra pessoa assumir, quiser mudar tudo, aí esse é um outro problema. Mas, nesse momento, o Fluminense começa já a pensar na próxima temporada. A definição sobre a classificação para a fase de grupos da Libertadores pesa muito nesse planejamento, porque o Fluminense, garantido na fase de grupos da Libertadores, ele também terá assegurado um valor de premiação que vai poder permitir fazer um investimento um pouco maior do que se ele tiver que disputar a fase de grupos. Tudo indica que o Fluminense vai disputar a fase de grupos, vai se classificar de forma direta. A gente tem hoje aí o cenário confirmado de G5, mas vai se confirmar em G6 ao final da Libertadores da América, quando o Flamengo enfrentará o Atlético Paranaense. O Fluminense precisa aí de pelo menos 2 vitórias, talvez até 3, mas com 2 vitórias é bem provável que o Fluminense já garanta a sua classificação. Dito isso, o Fluminense tem que pensar na montagem do elenco. E aí a gente começa essa montagem pelo comandante, Fernando Diniz. O Fluminense corre contra o tempo para tentar renovar com o Fernando Diniz nos próximos dias. Por quê? O Fluminense sabe que ao final do campeonato o Diniz vai ser muito assediado. O trabalho dele, apesar das críticas, de alguns torcedores e de parte da imprensa, o trabalho dele tem um saldo positivo, sim. Ninguém imaginava lá no começo do campeonato que o Fluminense estaria nesse momento em 4º lugar, brigando ali pontuação a pontuação com os outros concorrentes e numa situação confortável para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Então o trabalho do Diniz, apesar das críticas, é um trabalho positivo. Em 38 jogos, nesta passagem dele pelo Fluminense, ele tem 21 vitórias, 9 derrotas, 8 empates. O time dele marcou 72 gols com o Diniz. Eu não estou contando a temporada inteira, o Fluminense já passou dos 100 gols. Estou falando só da passagem do Fernando Diniz. 72 gols marcados e 44 gols sofridos. Então um aproveitamento muito bom do Fernando Diniz, em 38 jogos, 21 vitórias, poderia ser até mais, Alguns jogos que o Fluminense deu muito mole, mas é um trabalho positivo e o Fluminense corre contra o tempo. As negociações já começaram, estão avançadas e o Fluminense espera fechar essa renovação de contrato o quanto antes. Bom, sobre o elenco, o goleiro Fábio, ele tem contrato até o final do ano com o Fluminense, mas tem uma cláusula de renovação que já foi ativada automaticamente, então não deve ser problema. O Fábio deve continuar sim para a próxima temporada. Já o Marcos Felipe, que está na reserva e não está nada satisfeito, o Marcos Felipe, ele deve receber propostas, deve receber sondagens. Esse ano, inclusive, ele chegou a receber algumas sondagens, mas o Fluminense não quis liberar. O jogador, neste final de ano, deve receber propostas concretas
para deixar o Fluminense, e é grande a chance dele sair do Fluminense, principalmente se o Fábio continuar no clube. Na defesa, o Manuel e o David Braz, eles têm contrato até o final do Campeonato Carioca. O Manuel está com 32 anos, o Fluminense deve sim fazer a renovação por um tempo maior. Já o David Braz, o Fluminense tem intenção de manter o David Braz, mas deve ser uma renovação apenas até o final de 2023. Por outro lado, o Fluminense pode perder o Nino. Toda janela de transferência, o Nino é muito assediado e agora no final do ano isso não deve ser diferente. O Nino pode sim receber propostas para deixar o Fluminense. Nas laterais, o Fluminense não deve ir ao mercado para contratar lateral direito, porque o Samuel Xavier tem um contrato mais longo com o Fluminense e o Calegari, o Fernando Diniz acabou gostando das atuações do Calegari na lateral esquerda, então é provável que o Fluminense, mais um ano, mais uma temporada, não vá atrás de lateral direito, vai manter o Samuel Xavier e o Calegari do jeito que as coisas estão. Por outro lado, na lateral esquerda, essa é uma prioridade do Fluminense. O Pineda não deve permanecer e o Cristiano vai continuar no Fluminense, a não ser que apareça alguma proposta. Fora isso, o Cristiano vai continuar no Fluminense porque ele foi o maior investimento do clube em 2022, 9 milhões de reais no Cristiano, contratação muito contestada e muito polêmica da diretoria, tem contrato longo, então a não ser que apareça uma proposta, o Cristiano deve continuar no Fluminense. O alvo do Fluminense para a posição, todo mundo já sabe, é o Reinaldo, jogador do São Paulo, que tem contrato com o Tricolor Paulista até o final do ano. O São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato do jogador e o Fluminense tem esse jogador como alvo. Muitos torcedores, inclusive nas redes sociais, quando a gente trouxe essa informação já algumas semanas atrás, muitos torcedores reclamaram muito, não querem o Reinaldo de jeito nenhum, mas deve ser o alvo do Fluminense para a próxima temporada na lateral esquerda. No meio de campo, o Fluminense tem problemas, gente, porque o André, dificilmente o Fluminense vai conseguir segurar o André agora nessa próxima janela de transferências. Então, o André foi muito bem ano passado, foi a revelação do brasileiro, faz uma temporada 2022 fantástica, é um jogador novo, de muito potencial, e é muito provável que o Fluminense perca o André nesta janela de transferência. O mesmo pode acontecer com o Martinelli. O Martinelli já começou a receber sondagens do mundo árabe, ele vem bem, desde que o Nonato saiu, assumiu a posição, vem bem no time, fez gol inclusive na última partida, e também existe a possibilidade do Martinelli receber propostas agora na próxima janela de transferências. O Ganso interessa ao São Paulo, mas o Fluminense não tem interesse em se desfazer do Ganso. Ele tem contrato até o final de 2023 com o Fluminense, e o que pesa a favor do Fluminense é que, segundo as notícias que vêm da imprensa paulista, o Rogério Ceni não teria interesse na contratação do Ganso. Esse assunto vem sendo discutido internamente no São Paulo, mas dificilmente o São Paulo vai ter condições de tirar o Ganso do Fluminense, principalmente também porque o Fluminense não tem interesse em se desfazer do jogador. Pelo contrário, o Fluminense tem interesse em prorrogar o contrato do jogador com o clube. Quem deve sair do clube, esse com certeza, para a alegria geral da nação, é o Wellington, que tem contrato até dezembro. O Wellington não deve ter o seu vínculo estendido com o Fluminense, assim a gente espera o Fluminense que não me faça nenhuma besteira. John Arias, gente, John Arias, o Fluminense corre contra o tempo para poder comprar os outros 50% do jogador. O Fluminense comprou 50% e agora está correndo contra o tempo para comprar os outros 50%, porque ele é outro jogador que deve ser muito assediado. O John Arias hoje é o jogador com mais participações em gols na temporada no futebol brasileiro. Era o Arrascaeta, agora é o John Arias, e o Fluminense vai ter muito trabalho para segurar o jogador, por isso corre contra o tempo para comprar os outros 50% do passe do John Arias. Pagou barato pelos primeiros 50%, pela metade do passe, né? 600 mil euros, e agora vai ter aí que negociar com o Patriotas da Colômbia para comprar o restante.
Germancano tem contrato até 2023, dezembro de 2023. Pode ser que ele receba algumas sondagens do mundo árabe, mas o Fluminense, assim como no caso do Ganso, o Fluminense corre contra o tempo aí já para adiantar uma renovação de contrato para poder impedir, né, que o assédio ao jogador possa tirá-lo do clube. Matheus Martins, essa aí todo mundo já sabe, está de malas prontas para a Udinese. O Fluminense deve fechar a venda do jogador num valor algo em torno de 9 milhões de euros por 85% do passe, com a maior parte valor fixo e um restante com metas atingidas pelo jogador. Matheus Martins não deve ficar no Fluminense, isso aí a saída já está bem encaminhada. Felipe Melo e William Bigode, meus amigos, os dois têm contrato com o Fluminense até o final de 2023. E se não houver nenhuma mudança, os dois devem permanecer mais uma temporada no Fluminense. Quem está com a situação indefinida é o Natan, que está emprestado pelo Atlético até o final do ano, passe fixado em 5 milhões de euros. O Fluminense não tem esse dinheiro e também não está disponível para investir todo esse dinheiro no Natan, porém, o Fluminense tem interesse na permanência do jogador e vai negociar com o Atlético ou a prorrogação do empréstimo ou tentar comprar o jogador por um preço menor, parcelar o valor, mas o Fluminense tem interesse na manutenção do Natan. O problema todo é que o Atlético nesse primeiro momento, só aceita se desfazer do jogador de forma definitiva. O Fluminense vai precisar arrumar dinheiro. Então, essa é a situação do Natan. Eu falei sobre o Reinaldo, que interessa ao Fluminense. O Fluminense também tem interesse em outros jogadores, como o Keno, do Atlético Mineiro. Situação difícil também, porque o Atlético não aceita negociar o jogador por empréstimo, apenas de forma definitiva. Pedro Raul é outro jogador no radar, e aí o problema do Pedro Raul é o preço. Se valorizou muito, ele pertence ao Kashiwa Reysol do Japão. O jogador está muito valorizado, vários clubes de olho nele, inclusive tem time da Europa, time da Itália de olho no Pedro Raul. Muito difícil que o Fluminense consiga trazer o Pedro Raul por empréstimo, sem chance, porque ele está muito valorizado e provavelmente vai receber, o clube japonês, né, o Kashiwa Reysol, vai receber alguma proposta de compra pelo atleta e o Fluminense não vai ter como competir. E o Fluminense mantém aí os olhos abertos no mercado sul-americano, alguma oportunidade, mas nomes mesmo concretos que surgiram até agora de interesse do Fluminense são do Reinaldo, do Keno e do Pedro Raul. Meus amigos, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De qualquer forma, o Fluminense já precisa ir se movimentando aí no mercado, porque vai provavelmente disputar a Libertadores da América no ano que vem e tem que se programar, porque como a gente viu, deve perder muito jogador importante para a próxima temporada, tá certo? Um grande abraço a todos, até a próxima, saudações tricolores!